Sejam bem-vindos ao Mais História, o podcast que vai trabalhar temas voltados para a história, para a sociedade, para a cultura, muitos aspectos que a gente vai trabalhar aqui. É uma honra muito grande estar iniciando. Hoje é o nosso primeiro episódio e que seja, o primeiro episódio de muitos que virão por aí, trabalhando essas temáticas que perpassam realmente a nossa sociedade, o nosso mundo no qual nós vivemos tão intensamente. E nesse episódio de estreia, de maneira muito especial, nós temos a convidada, a professora doutora Thaís de Cássia Badaró Alves, mais conhecida como Thaís Badaró, que nos prestigia, dentro de uma agenda bem tumultuada. Professora Thaís, como muitos conhecem, vem nos agraciar nesse episódio de estreia aqui do Mais História. E eu já aproveito, antes de passar a palavra para a Thaís, para pedir a vocês que curtam lá o nosso canal no YouTube, no Instagram, Mais História Pode, o nosso Instagram, e também o nosso canal no YouTube, Mais História Pode. E também quero agradecer a Zaya, a Caia Agência e o Zion Studios, que está aqui produzindo esses episódios e essa série que a gente está começando hoje com a presença da Thaís Badaró. O meu agradecimento imenso à Agência Caia por estar nos oportunizando esse espaço e também a Zion Studios com a produção desse episódio que nós estamos iniciando hoje. Quero passar então para a Thaís, também quero agradecer a Ering História Itaperuna, que está me vestindo, um abraço para todos da Ering, que também apoia aí o nosso projeto e estamos diante dessa estreia maravilhosa com Thaís. Thaís, seja bem-vinda e eu gostaria muito que você se apresentasse como se fosse necessário, porque eu acredito que sendo itaperunense, difícil uma pessoa que não conhece você pessoalmente ou indiretamente. Bem-vinda ao nosso programa. Nossa, eu agradeço e você, para me trazer aqui nessa circunstância, externar minha alegria. Muitas coisas nos unem, nos uniram há muito, e acho que esse encontro é mais um encontro que nos está sendo oportunizado. Verdade. Eu sou Thaís de Cássia Badaró Alves, tenho 57 anos, quase 58. Desse tempo, a maior parte é como professora, que é o que me define, o que me situa no mundo, além de todas as outras coisas que fazem parte da minha vida, Atuando no magistério há 32 anos, 33. Estou fazendo uma conta certa, será? 85 para cá? Errei a conta? Isso. Errei a 35 conta? anos. 35 anos. Acho que nós dois estamos errando a conta. Não, 80, quanto? 85. 85. 38 anos? 38 anos, erramos feio. Mas somos de humanas. Erramos de propósito, para não parecer tanto, não parecer em demasia. Mas o público vai nos perdoar. Vai nos perdoar. Humanas. São 38 anos ininterruptos no magistério público, estadual, em instituições privadas, na educação básica desses 38 anos, 33, agora eu fui precisa na conta, no magistério, na educação básica. E, paralelamente, há muitos anos no ensino superior. Sim. No ensino superior, mais especificamente, eu estou de 98 para cá, as pessoas vão fazer agora aí as suas contas precisas, sem erro. E é isso, ligada à história, sou casada, tenho um filho, moro em Itaperuna, me considero itaperunense, porque aqui estou há muitos e muitos anos, mas nasci em Varriçai, tenho Varriçai na atividade no meu coração, mais uma coisa que nos une, porque somos da terrinha do café. É verdade. Da ele está terra, aqui do nosso da ladinho, terra não fria. pode faltar. Então,
E é isso, né? Todo esse tempo no meu exercício do magistério, dentro e fora de Itaperuna, mas certamente acumulando grande parte desse tempo nas instituições aqui na nossa cidade. Pois é, Thaís, e quando nós falamos o seu nome, ou quando nós ouvimos o seu nome, né, e eu me deparei com você no Centro Universitário São José de Itaperuna, que o povo conhece como Fundação, no curso de História, e você lá lecionando, a gente como aluno, né, eu como seu aluno, vi o brilho nos olhos, né, daquela professora encantada com o que ensinava e como recebia os alunos. Isso é uma característica sua, né? Acho que você recebe todo mundo com o mesmo gosto e desejo que você sente pela história. E a minha segunda pergunta, para nós iniciarmos aqui nossa conversa de fato, o que despertou na Thaís o desejo, né, de se profissionalizar na área da história e perseguir essa carreira que você defende com tanta maestria? Sim. Eu venho de uma geração que o curso de formação de professores era parte ali quase que natural da nossa trajetória, né, enquanto mulheres. E então tive que decidir o que eu faria na minha formação acadêmica. O primeiro gosto foi o jornalismo. A sua primeira opção era jornalismo? O primeiro impulso, o primeiro pensamento em faculdade, em curso superior, foi o jornalismo. Que hoje eu realizo de modo paralelo com meu sobrinho afilhado querido, Rafael, que está lá na Federal de Juiz de Fora e certamente brilhando. Porque meu filho, desde muito cedo, foi para uma outra seara, né? Foi para uma área biomédica e está quase concluindo o curso de medicina agora. Sinalizou desde muito cedo que não era do campo das humanas e sociais. Mas eu sempre tive essa tendência, esse gosto. E aí o jornalismo me acendeu uma luz. Quando fui me preparar para o vestibular, porque a gente vinha do curso de formação de professores que tinha uma outra finalidade, eu tive que fazer o que era muito na época também o cursinho preparatório. E no cursinho preparatório, além de já ter feito a minha escolaridade com queridos e excelentes professores de história, estão todos vivos aí, graças a Deus, na nossa comunidade. No cursinho, eu vi aquela pegada do professor de preparatório para vestibular, aquela coisa extremamente crítica, e ali eu disse, então, eu vou ser fiel a algo que era muito forte em mim, que era a coisa do ensinar. Isso também já caminhou com você? Sempre. E aí fiz a minha escolha. Pode falar um pouquinho da minha formação? Claro, por favor. E aí fui para uma universidade federal, fui para a UFRJ, lá nos idos das diretas já, naquele contexto ali. Esse contexto que hoje nós estamos vivendo algo, talvez, com guardar as proporções, todo o tumulto, verdade, de discussão de democracia ou não democracia. Tudo muito aflorado, né? Eu peguei aquele contexto ali dos comícios sendo montados no centro do Rio de Janeiro, fui para uma universidade com uma grande tradição, eu, né, com 18 anos, creio. Isso, né? Daqui, de Natividade de Itaperuna para lá. Já estava em Itaperuna para lá. E aí, Anísio, lá foi um universo, assim, extremamente desafiador para mim. Convivi com colegas com muita maturidade e um engajamento muito declarado. Isso tudo foi me moldando. E não permaneci para concluir o curso. Certo. Retornei a Itaperuna por várias razões. Uma delas eu gosto muito de frisar. Eu tinha que concluir um curso de teoria e piano,
que eu fazia e que ficou com uma lacuna para eu poder estar lá fazendo o curso de História na UFRJ. Então, ao longo da sua formação, enquanto na juventude, você eu estudei ainda estudava piano? Fui aluna do maestro querido, saudoso José Carlos Ligiero, fui aluna da professora Conceição de Maria, que ainda compõe a nossa comunidade, e tive essa formação. Então, voltei para concluir esse curso e aí, rapidamente, fiz as Ciências Sociais, que era o curso mais próximo da História que tínhamos aqui em Itaperuna. Concluí essa primeira licenciatura e depois fui completar e concluir a licenciatura em História. Então, eu fiz as duas licenciaturas, Ciências Sociais e História. Fui concluir em Campos, né, lá naquele contexto, na Faculdade de Filosofia de Campos, e depois fui fazendo a trajetória de quem sempre teve a certeza de que seria professora de História. E aí fui fazendo a especialização, o mestrado, e o doutorado é que me colocou numa curva, me redirecionando. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Não, vamos retomar isso sim. E, Thaís, nessa vivência de sala de aula, de história, porque nós precisamos, né, colocar aqui alguns pontos de como a história era vista, sim, como a história é vivida, e como hoje um estudante percebe o papel do professor de história ou da história na vida deles. Estamos num mundo muito dinâmico, sim, muito vivo, sim, muito fluido, né? Sim. E como você enxerga esse processo como uma educadora que passou por essas fases, onde havia uma realidade de estudante, de estrutura educacional, sim, e hoje nós temos uma outra completamente diferente, que não nos cabe aqui julgar se é melhor ou pior, claro, mas ela é no mínimo diferente. Claro. E a história como esse fio condutor, como você vê esse processo hoje do que você praticou durante a sua permanência na sala de aula, sim, e o que você vê hoje, ainda em sala de aula? Então, né, a minha percepção da história enquanto campo, ela se dá na minha formação, porque eu me sinto feliz por ter tido uma formação em instituições distintas e que certamente agregaram diferentes elementos à minha formação. Então, eu tenho a percepção da história no percurso da minha formação, porque estive em universidade federal, porque estive em faculdade, né? E depois o mestrado e depois o doutorado retornando à esfera pública, e tenho a minha percepção como profissional, né? Em um passado, portanto, aí já um pouquinho distante, porque eu comecei muito nova, eu comecei como professora de história no ensino médio, eu creio que eu comecei com 21 anos. Nossa, muito nova. Com 21 anos. Se não menos, mas acho que com 21 anos. Então, a minha percepção desse caminho da história se dá nessas duas dimensões. Na minha formação, até porque eu acho importante observar isso. Eu venho de uma geração também que foi fazer o mestrado bem depois, o doutorado bem depois, e não como a garotada de hoje, que se licencia ou tem bacharelado e vai direto para o mestrado, para o doutorado. Isso não era próprio da minha geração como profissional. Então, eu peguei contextos diferentes em que, certamente, a história foi também, quanto conhecimento, se transformando profundamente. Então, eu peguei momentos assim muito expressivos de grandes guinadas na produção do conhecimento histórico. Eu me lembro que me marcou profundamente o meu momento da primeira especialização que eu fiz, antes do mestrado, em que a história estava fazendo a sua grande abertura para o diálogo com diferentes campos. Era a história dialogando com a literatura, era a história dialogando com a antropologia, com o cinema, coisas que lá na minha primeira formação não estavam de todo já definidas. Sim, era mais ortodoxo, então, né? Eu considero que até isso foi importante na minha formação. Ir caminhando aí, buscando esses degraus,
ao longo também do percurso que a história foi ganhando. E como professora, vi de tudo. Fui muito feliz na escola pública, com o contexto da escola pública, Colégio Estadual 10 de Maio, em que tínhamos, assim, muito menos tecnologia, que é fundamental essa ferramenta, me desafiou no momento atual das aulas virtuais, mas não fazia parte lá da minha prática nos meus momentos iniciais como professora, né? Não tínhamos essa tecnologia, mas tínhamos, assim, talvez um acreditar maior na própria escola pública. Sim. E até talvez no país como perspectiva. Então, fui caminhando ali como professora nesses diferentes contextos. Já estou fora da educação básica há 5 anos, sendo que mesmo antes de me aposentar no Colégio Estadual 10 de Maio, eu já tinha parado de dar aula nas escolas privadas. Sim. E estava atuando na coordenação, onde também foi um aprendizado extraordinário para mim. Que é uma etapa, né, de preparar uma tríade, que é o aluno, muito. Que é a legislação, que é o professor, o ensino, a família. Que desafio. E ali fiquei os 3 últimos anos. E no ensino superior vi grandes mudanças, grandes e significativas mudanças. Hoje eu percebo que, não resta dúvida, estamos num momento muito crítico para magistério, enquanto perspectiva, né? Eu não desacredito jamais, mas a gente sabe que os desafios são grandes. Os desafios são grandes e a nossa área também foi trilhando aí esses problemas dessas hierarquias que a nossa sociedade construiu em relação às profissões, né, aos saberes. O que está na moda, que né? Tá na moda, o que dá dinheiro. Que dá dinheiro, o que parece mais científico, o que parece mais utilitário. Então, eu penso que depois que a gente acertou a conta dos 38 anos, eu vi bastante coisa. E continuo vendo, porque estou nativa, você tá nativa, felizmente. E sobre isso, Thaís, é uma pergunta, né, que está aqui na minha pauta para nós conversarmos. Mediante a toda a trajetória, né, que a história como ciência se constrói ali nos fins do século XIX, se consolida, né, como um campo do saber cientificamente, se separando de outros campos. Sim. O ofício do historiador, que é algo que nós discutimos tanto, né, enquanto alunos, professores. Sim. Como você vê hoje, nessa sociedade tão fragmentada, o papel do historiador na sociedade? O que você vê como uma missão de qualquer jovem ou a pessoa que vai procurar aí a história como profissão? Como você vê o papel? Eu fiquei pensando assim, se essa pergunta fosse feita, se talvez eu não me encontrasse num impasse para responder. Mas eu acho que eu tenho uma resposta. Hoje, eu busco, na minha relação com a história e com o conhecimento, talvez até mais responsabilidade, do ponto de vista de que nós estamos vivendo um momento em que não é um momento de omissões, mas é um momento de grande responsabilidade dentro do que a gente pode, de fato, incutir, moldar no nosso aluno, seja ele na educação básica, seja ele no ensino superior, do que o conhecimento pode fazer e a que ele pode nos levar, né? O que eu quero dizer com isso? Talvez em algumas fases da nossa vida profissional, nós tenhamos assim nos ligado ao conhecimento de uma forma não mais apaixonada do que lidamos hoje, mas acho que hoje a gente tempera mais. Sim. Por quê? Com muita humildade. Talvez porque
conheçamos um pouquinho mais. E quando a gente caminha um pouco mais e conhece um pouquinho mais... Os desdobramentos, as implicações, o peso do que a gente, como professor, tem nas influências que produzimos, né? A gente busca um equilíbrio e a história, ela continua sendo aquele saber que liberta, que situa, que dá juízo. Contextualiza. E por isso, por ter este valor tão extraordinário e essa possibilidade tão extraordinária, nós profissionais temos que ter uma consciência mais apurada das nossas responsabilidades. Maravilha. Eu concordo muito com você. Se me fiz entender. Fez muito é? entender e faz sentido o que você está dizendo. E hoje, uma questão que me preocupa, né, enquanto profissional, e acredito que você tem também uma opinião sobre isso, é a questão da reconstrução do passado. Perfeito. Mas não no sentido positivo, ou de refletir sobre possibilidades do que realmente já aconteceu. Perfeito. Porque as pessoas acham que tem uma construção na cabeça delas de que a história está ponto pacífico, aconteceu desta forma e acabou. Mas não, ela é viva, né? Como nós experimentamos quando uma fonte nova surge, quando uma nova discussão, como você disse, quando a gente vai vendo os efeitos dos desdobramentos dos processos históricos. Quando o momento presente faz um outro chamado. Isso. E aí a gente vai buscar no passado, mas por aquela grande problemática ali. Então, isso aí é sem dúvida um grande desafio, né, Anísio? E, Thaís, acho que a gente está no momento, né? Estamos em 1922. Estamos comemorando o centenário, bicentenário da independência do Brasil, né? 1822, centenário em 1922, bicentenário em 2022. O Brasil é um jovem país. E falando ainda em democracia, ou pensando um Brasil democrático, como o nosso país Sim, hoje sempre. Está e que permaneça por muitos sempre. anos. Temos que pensar esses 200 anos, né, Thaís? Com certeza. Pensar esses 200 anos, e aí o ofício do historiador, como você muito bem coloca, talvez seja nós estarmos ali, munidos do fato, como ciência, e em cima desse fato, a minha pergunta nesse momento é voltada para o seguinte: hoje, com essa questão da reconstrução da história, Sim. ou reposicionamento em relação ao passado, como você vê essa questão de, por exemplo, o viaduto que tem o nome do general X, ou a estátua do escravagista ou escravocrata Y, em certos lugares que naquele tempo fazia sentido estar. E hoje vamos derrubar, vamos tirar, vamos ressignificar. Como você vê essas lutas que são legítimas nas discussões que propõem, mas como você vê essas questões de ressignificação do passado? Então, eu penso que o conhecimento histórico, ele tem como tarefa fundamental isso, ressignificar, né? A memória faz essa ressignificação por uma dinâmica e a história enquanto conhecimento por uma outra dinâmica, ligadas, vinculadas, né, com uma interdependência clara, mas com procedimentos distintos. Então, essa questão que você levanta é uma questão polêmica, mas eu penso particularmente que essa dinâmica do ressignificar, nesse momento, não necessariamente deve implicar a substituição completa, a negação de uma expressão de uma dada realidade. A grande questão é organizar os usos, é conseguir interferir nas relações aí sociedade-estado e como o historiador pode atuar nisso, de que modo isso
pode ser preservado, mas de uma forma educativa, produtiva, Sim. e que canalize-se para a crítica, quando a crítica é o elemento que cabe àquela... Nos movimentos e nessa tentativa de troca, não troca, derruba, não derruba. Você diverge muito dessa visão? Não diverge. Eu acho que... Porque eu aprendo com você. Deixa eu fazer um parêntese aqui. É uma brincadeira você me fazer perguntas como profissional da área da história, porque isso aqui, isso eu ensaiei. Eu ensaiei deixar aqui hoje o meu registro para além de todas as nossas cumplicidades, os nossos vínculos, que são muitos, inclusive o amoroso, não é? Que você hoje é a referência para a história. Como profissional de história desta nossa cidade. Olha a responsabilidade. Você hoje eu tenho dito isso a você, a boca miúda, em todo lugar onde a gente está, em toda situação, às vezes da nossa rotina ali, de um diário, de uma banca de monografia, de um encontro no corredor, de uma palestra, de um evento. Eu tenho dito isso a você. Você hoje é a nossa referência, e na verdade quem sabe sobre isso é você. Então eu também quero ouvi-lo, porque Anísio, você se tornou gigante. O trabalho que você vem desenvolvendo, nesses meus momentos distintos e nessa curva que o doutorado trouxe para mim, eu me distanciei um pouco daquele ofício mais puro do historiador, não é verdade? Da gaveta do arquivo empoeirado. E você é o próprio. E você vem prestando a esta cidade não vou falar assim, uma contribuição, um trabalho efetivo, extraordinário. E eu vou pegando carona nisso aí. Tomei uma invertida agora, né? Porque agora, olha, ela joga pra mim. Eu quero te ouvir. É aprendizado para mim. Thaís, eu acho que aí nós nos encontramos de novo. Porque é inegável, e todos que estão nos assistindo agora, quando se fala em história de Itaperuna e Noroeste Fluminense, a referência é você. E sempre será. Por quê? Como você mesmo aponta, você sai de um interior fluminense, né? Vamos aqui falar um português mais claro, da roça, com todas as aspas. E eu sou de Varriçai, com todo o carinho, a nossa linda Varriçai. E que foi buscar na capital uma formação que você está aqui revelando como que elas, né, pulsou em você. E você começa uma trajetória e planta essas sementes em nós, que fomos seus alunos, né? Que eu quero deixar muito claro que foi uma honra ter você, né, como professor, e tem até hoje. Mas eu acho que o trabalho de vocês, como todos que passaram na minha formação, que passaram na sua, plantaram sementes que eu tinha lacunas e continuo tendo muitas, do que nós fazemos aqui no Noroeste, quem nós somos. Né, com a nossa diversidade racial, com a nossa diversidade religiosa, com a nossa diversidade política. E hoje eu vou atrás dessas migalhas, tentando reconstruir esse caminho que pioneiros fizeram, né, desde dos indígenas, que nós vamos ter oportunidade aqui em outros episódios de discutirmos o papel desses povos originários. Porque é um tema mais específico, muito né? específico, muito específico. E hoje as pesquisas avançam. Sim. Mas eu acho que é o trabalho que você nos fala sobre... Eu trouxe, né? Tá aqui sobre a bancada. Quando eu ouvi você a primeira vez falando sobre esse material que está aqui, eu mostro ao grande público, né? Que em Itaperuna... muitos conhecem como o principal trabalho memorialístico. O livro do Major. Do livro do Major Porfírio Henriques, que é a Terra da Promissão. Quem tem um exemplar desse tem muito orgulho, né, por ter aqui uma trajetória do nosso passado. E a história local, eu te digo que era uma questão minha,
que eu queria entender, porque eu acho que quando a gente é adolescente, a gente quer entender quem nós somos. Varrer da própria porta. Começar varrendo da própria porta. E eu via na minha família de que a nossa família veio da Itália. E eu falei, o que esse povo lá na Europa atravessou e veio parar no Brasil, Sim. no interior fluminense? Sim. Enfim, então acho que isso também tem a ver conosco. Mas quando você apresenta essa obra, e na época eu lembro perfeitamente, você estava no mestrado. Perfeito. E você compartilhou conosco a riqueza dela e, ao mesmo tempo, as críticas que são passíveis Sim. do ponto de E vista. como eu abordei. Exato. Como eu abordei. Então, eu devolvo para Perfeito. você o bastão. Então, Anísio, talvez aquela resposta que eu tenha dado anteriormente, que é um tema polêmico, né? Apagar, destituir, ressignificar. Mas o ressignificar pode ser muita coisa e não simplesmente o apagamento. O apagamento, né? Isso tem muito a ver com toda essa lógica de monumento que esta obra do Major traz. Porque ele é um memorialista, e você me corrija se eu estiver errada, porque você pode me corrigir, que de memorialista gente, você se eu vou ter coragem de corrigir, tá aí. Você entende Badaró. tudo. Ele é um memorialista que sempre foi a maior, ou dentro de um grande período, ele sempre foi a maior referência à história de Itaperuna, citado aqui e ali, né? Não resta dúvida de que iniciativas já vinham sendo feitas de modo assim disperso para tentar colocar em xeque, revisitar muitas construções aqui que essa obra traz em termos do que foi Itaperuna e do que ficou aqui simbolicamente registrado, né? Mas o livro do Major era sinônimo da história de Itaperuna. Talvez continue sendo, né? Ainda sim. Ainda sim, mas o seu trabalho já vem imprimindo outras referências e trazendo outros memorialistas e os contrapontos. Sim. Né? Enfim, estou fazendo propaganda mesmo. Então, tentando ser breve, exercício muito difícil para mim. Eu sou prolixa. Esta obra eu abordei naquela dinâmica de pensar texto e contexto. Exatamente porque a história abriu essa possibilidade quando fez o seu diálogo com a literatura, com as ferramentas da literatura, da linguística. Uhum. E aí eu fui buscar isso. Então eu fui tentar entender o que ele chamava de Terra da Promissão. Um título bem provocante, né? O que ele chamava de Terra da Promissão, quem é o povo prometido, a quem se prometeu e que Canaã seria essa, quando ele provavelmente escreveu. A obra vai ser publicada nos anos 50, né, do século XX, vou ver se eu lembro, 56. 56. 3 anos, alguns afirmam, após a morte do Major. Isso tem na minha dissertação, quando o filho dele, Jari Henriques, vai também colocar a mão aqui e vai imprimir muitas coisas, né? Fica difícil para a gente mensurar. A minha pesquisa não fez isso. Separou exatamente até onde. Isso. Para quem, né? Mas eu fui tentar entender por que o Major faria uma obra como essa, naquele recorte que pesquisas em jornais, e eu fui ao Centro de Cultura e Memória de Municípios aqui, e quero destacar nesse momento que, naquele momento da minha pesquisa de mestrado, início dos anos 2000, eu encontrei em atividade jornais, por exemplo, como a Vedeta, Sim. que traziam grandes debates do comentário da comunidade sobre uma possível obra que estava, isso lá nos anos 20. Olha bem. Na segunda metade dos anos 20. E aí, então o que era Itaperuna nesses anos 20? E o que era o Major nos anos 20? Então eu fui tentar uma pesquisa
de ligar texto e contexto, e aí fui para uma busca de alguns outros elementos da biografia do Major, vendo toda a sua trajetória política, alguns grupos, e fui, por isso, levada à política fluminense na Primeira República. Que é o seu... hoje eu falo isso com muita Aí eu fiquei obcecada por Primeira República. Pois é, hoje eu não diria obcecada, eu fiquei obcecada mas por Primeira República. Nós desconhecemos outro profissional que tem tanta propriedade para falar de um momento também delicado. Primeira República. Sobre a história nacional. Exato. Então, eu fui ali tecendo algumas coisas, que, né, minha dissertação tem limites que hoje eu vejo e digo assim, mas será que eu não enxergava isso se eu tivesse... fruto do isso, momento. Exatamente, se eu fosse retomar. Mas acho que fiz algo, assim, interessante, do ponto de vista de que eu busquei elementos da história de Itaperuna nesses anos 20, quero aqui compartilhar que Itaperuna pulsava, não tinha uma posição de grande articulação e influência na política fluminense nesse momento, mas, paradoxalmente, com uma produção de café extremamente expressiva, com marcas e estatísticas que muitos registros sobre a história de Itaperuna trazem, e que se organizava para a formação de uma associação agrícola e comercial, que seria um núcleo de uma elite que queria se projetar e queria criar novas relações aí por problemas do modelo de produção do café, dos moldes de produção do café aqui nesse momento, como nós nos relacionávamos com o mercado. E isso está fervendo. Nesse momento que ele está produzindo. Que os jornais afirmam que ele está... Tem-se notícia, tem coisas assim na minha dissertação, partes que eu reproduzo literalmente, né? Que estão comentando muito isso. E ele vai para a carreira política propriamente dita, ele é um político de ofício, entre tantas coisas que ele se dedicou, né? O Major é uma figura interessante para você biografar. Talvez nós biografarmos. O Major foi deputado, né, em 2 legislaturas. Morre como deputado? Ele abre mão. Se eu não estou esquecendo da minha dissertação, quando ele morre, ele já não está mais na ativa. Não estava mais na ativa. Não está, não. Ele foi deputado em que recorte? Nos anos 20. Foi, nos anos 20. Nos anos 20. Então, Anísio, eu fui tentando tecer algumas coisas, fechando nas minhas voltas aí de fala, para tentar entender que essa terra da promissão, da forma como eu abordei, era exatamente essa Itaperuna que buscava essa afirmação nesse contexto político e econômico, em todos os grandes dilemas que a nossa região fluminense atravessava. Para isso, eu busquei muitos referenciais no trabalho da professora Marieta de Moraes, onde ela discute elites fluminenses na Primeira República. Ela fala assim, em busca da Idade de Ouro, em que ela tenta entender a região fluminense. O que casa com o título. Isso! Ela tenta entender a região fluminense vindo do 19 para o 20, tomando uma queda com os lugares que tivera no Império, com a produção cafeeira sul fluminense. Então, em busca da Idade de Ouro e todas essas articulações. Então, se errei ou se acertei com a minha dissertação, eu coloquei o livro dentro desta lógica. Perfeito. E tentei enxergá-lo dentro dessa lógica. Então, tudo que ele simboliza aqui, tudo que ele exalta, todas as tradições que ele, como memorialista, quer perpetuar, remetiam a essa elite que quer se afirmar. E você desdobrou seus estudos nesse campo, né? Você vai... Aí sim, vai jogar isso para o seu doutorado e vai pensar isso com um viés mais contemporâneo, né? Porque você terminou o seu doutoramento... O meu doutoramento eu terminei em 2006. Então. Se também não estou errando aqui nas datas que somos
Olha, mas quando a gente dá aula, a gente não erra uma data. Você já viu isso? 2016. 2016, Isso. viu? A gente tem que errar. Mas a gente não erra quando dá aula, Não, né? não, Só nessa não, conversa vem tudo à aqui mente. que estamos nervosos. Mas, especificamente, Thaís, e a gente tem que deixar isso bem claro para o nosso público, né? Que quando se fala numa Itaperuna, dessa década de 10, 20, nós estamos falando do Noroeste inteiro, Isso, né? isso, Os 11 isso, municípios perfeito. ao redor. E aí você consegue, talvez, explicar por que Itaperuna tem um protagonismo hoje no Noroeste Fluminense, de ser essa cidade que tem o maior número de pessoas, o maior fluxo, né, no comércio, nas relações. Uma Canaã, né? Uma Canaã. Uma Canaã, e olhando esse conjunto. Apesar da travessia do Sim, deserto dos sim. aqui chegaram, Sim. ela se firma, né? Como essa terra prometida. No doutorado, Anísio, eu continuei ligada à Primeira República, e aí eu fui com as ferramentas da ciência política, já não mais discutindo esse olhar memorialista e tudo que isso trouxe para a concepção de história de Itaperuna na obra do Major. Eu fui tentar entender a Primeira República, o dinamismo da Primeira República, né? Chamada de República Velha, termo pejorativo, como algumas grandes pesquisadoras dizem e que eu cito, Ângela de Castro Gomes, Sônia Mendonça, que são intelectuais que articulam ali história e ciência política e que mostram que a Primeira República não foi tão velha assim. Não foi tão velha, foi um jogo muito mais intenso, não foi um interregno, aquele momento ali de nulidade depois do Império e depois do que o marco da Era Vargas, o marco de 30 anos. Aí eu falei, vou dar uma olhadinha, porque se a região fluminense pegou fogo nessa Primeira República, vamos fazer um olhar mais macro. E qual a posição de Itaperuna nesse marco? Né? E aí eu fui tentar analisar um tipo de abordagem que a ciência política faz, que é discutir grupos de pressão, como é que se dava a relação de determinados setores econômicos com o Estado na sua instância de união federal. Certo. Então, o legislativo e executivo. Por quê, se você me permite? Claro. Porque durante muito tempo, nós, professores de história, incutimos nos nossos alunos, por isso essa questão do repensar, olha, a responsabilidade, para efeito, às vezes, de motivação ou de uma comunicação mais provocativa, a gente passou uma ideia de Primeira República, assim, com aquela ideia de que é de lá dos estados que se governa, porque... Com a política dos governadores. E é o São Paulo e Minas Gerais. Então, havia uma união, havia um Estado e havia aquilo que uma outra intelectual que eu reverencio, não posso esquecer, Elisa Reis, havia ganhos de centralidade para o Estado nesse momento. O que hoje a gente pode chamar de uma terceira via, que está tão na moda hoje. Então, e aí eu fui procurar ver, então tem um jogo muito mais intenso. Cafeicultor não sapateia simplesmente ditas regras. Tem um setor industrial crescente. Existem interesses em disputa. Como é que se faz para ter esses interesses representados? Aí eu tentei olhar um pouquinho esse jogo, tentando ver como esses interesses da cafeicultura do setor industrial eram, em alguma medida, representados no executivo e no legislativo. O que é um trabalho homérico, né? A minha tese ficou, assim, bem extensiva. Devo isso ao meu querido orientador de tese, Mauro Macedo Campos, um cientista político da UENF, que, né, meu respeito eterno, que me puxou. Porque eu fui para o doutorado, é preciso que eu diga isso, é meio uma meia-culpa que eu faço. Quando eu digo assim, parece que eu abandonei um pouco a história no doutorado, e não abandonei, porque o meu recorte foi histórico e historiográfico, porque eu discuti as polêmicas sobre Primeira República. Eu falei assim, professor Mauro, eu quero estudar a Associação Agrícola e Comercial que se fundou em Itaperuna em 29, se eu não estou errando aqui, está lá na minha dissertação, posso estar errando um ano em outro.
Ele falou assim, mas se você vai estudar uma associação local, vamos pensar isso em termos do Estado. O diálogo, né? Do local com o nacional. Exato. E aí a minha tese acabou ganhando esse recorte. Se é mérito ou culpa, é dele. É mérito, né? Foi uma tese premiada, né? No Encontro Nacional. Eu fui indicada para representar, na época, o programa na CAPES, né? Nos concursos que a CAPES faz. Tá aí sua trajetória, como todos podem ver, é inegável. Estou falando demais? Não. Pode perguntar assim ao vivo? Pode, deve. Não estou dando aula, né? Não. Certamente, muitos alunos do direito, no qual você trabalha. Sim. Outra coisa apaixonante. Nós da história, né, que tivemos o prazer e temos o prazer de ter você conosco, hoje são profissionais reconhecidos e certamente estão assistindo agora a gente. A professora Thaís, né, que começou lá aos seus 20 e poucos anos. Acho que 21. Na trajetória. E essa professora hoje, reconhecida, amada, respeitada, às vezes até odiada, né? Porque ninguém agrada a todos. Nossa, mãe! Pra que às vezes tem uma nota ruim, né? Quem nunca? Então, eu me coloco, né, também nessa posição de que nós não vamos conseguir agradar a todos. Verdade, mas você tem uma característica que é muito sua. A Thaís é discreta, a Thaís é uma pessoa que encanta, né? E nos deixa marcas. E eu queria te perguntar, usando você como exemplo, que é uma marca para nós, e isso é indiscutível. Oh, meu Deus. Dos personagens históricos itaperunenses, e aí é uma pergunta bem específica, você destacaria, dentro dos seus estudos, uma personagem ou alguém no campo das suas pesquisas minuciosas que foi um protagonista nesse sentido de colocar essa região noroeste fluminense hoje, outrora norte fluminense junto a Campos, como esse representante ou um conjunto de representantes na política nacional ou no cenário nacional, Sim. seja econômico, social. Você tem algum nome que você percebeu que é recorrente? Anísio, eu assim, não sei se eu vou fugir dessa definição ou dessa identificação que você está perguntando, mas se hoje eu fosse voltar, e voltaremos, né, Certamente. a essas abordagens, eu gostaria de compreender um pouco mais, não um personagem específico de Itaperuna, mas dentro dessa elite itaperunense, na Primeira República, como se posicionou em relação a Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Esse nome, de fato... Eu já ensaiei algumas coisas e parei, acho que você pode me dar a mão nisso aí, a gente pode caminhar um pouco nisso. Pois é, Thaís, Nilo Peçanha é uma pessoa que realmente vem ao meu encontro no sentido de falar assim, oi, Nilo Peçanha, né, vice-presidente da República, na Primeira República, não era, né, o cogitado para isso, a fatalidade da morte do presidente eleito, ele vai assumir, Sim. mas esse breve, ou esse 1 ano e pouco que governou o país, deixa uma marca impressionante. E ele está muito ligado à nossa história. Acho que a gente tem que realmente investigar isso. Já se produziu muito sobre Nilo Peçanha, mas ao nosso contexto... Isso aí, muito, né? Eu nem venho, assim, alimentando essa pesquisa para poder balizar com clareza agora o que é que já se tem que vai ao encontro disso que eu estou dizendo, mas eu tenho uma vontade assim de enxergar melhor, porque a movimentação dele na Primeira República e naquelas questões todas do nosso espaço fluminense foi muito forte. Os projetos, os programas, isso... A bandeira republicana. Eu não consegui, quer ver? Por que eu estou dizendo isso? Eu não consegui com clareza posicionar o major em relação a isso, ficou isso em aberto. Eu não consegui... chegar a aspectos e dados, isso. Porque quem trabalha com história como conhecimento tem que ter dados, tem que ter esta responsabilidade.
Nós não podemos, assim, inferir, né? veicular impressões, como você mesmo disse há pouco, que agradem, que seduzam, que cativem, que comuniquem mais rápido, mas que se comprometam profundamente, porque a gente precisa ali dos dados. Isso ficou uma lacuna. E eu acho que seria interessante... O nome para se resgatar. E através dele e das articulações, aí enxergar melhor esses nossos aqui. Interessante. Nesse cenário de Primeira República. Eu concordo eu não com saio você. de lá. Eu concordo com você e acrescento o que eu vejo também que atravessa, no sentido positivo ou negativo, dependendo da perspectiva, a nossa história. É o Portela. Ah, sim, Francisco Portela. Francisco Portela e Itaperuna, nós precisamos repensar essa personagem. Sem dúvida. Né? E aí sem dado dúvida. para quem está nos assistindo, Itaperuna ganha o nome de Itaperuna em 2 de dezembro de 1889, por conta da indicação dele, então primeiro governador, né, da província do estado do Rio de Janeiro, republicano, com o topônimo, né, Itaperuna, caminho da Pedra Preta, porque era a vila de São José do Havaí, município de São José. Na atividade, o homenageia com a escola pública lá, tradicional, né? E nomes de rua, e praças públicas, e assim vai. Mas se tem Anísio, você sabe que eu morei na Rua Major Porfírio Henriques? Ai, tá vendo? Eu morei na rua. Minha mãe mora ainda na Rua Major Porfírio Henriques. Ele te persegue ou você o persegue, no sentido positivo. Mas volta lá o Portela. Portela é então, muito eu acho que significativo. É outra personagem histórica que nós temos que revisitar. Sim. Né? E aí a gente tem dialogado muito com os colegas em campos nesse resgate, desse assédio, onde ele vai se construir como também personagem político, econômico e social, vai liderar ali um grupo de pressão bem ativo. Perfeito, o grupo do Portela. Essas lutas, elas são muito significativas. Acho que a gente precisa voltar a isso. Lá na minha dissertação eu menciono e menciono também aquilo que ganhou na época a expressão de niilismo por conta de toda uma identidade política. E uma composição de forças do Nilo Peçanha em relação a como é que se estruturaria a economia fluminense naquele momento. Mas você traz aí o Portela, indiscutível. Muito bom. Muito importante. E aqui no podcast, Thaís, a gente quer trazer esse tipo de conversa, esse tipo de oportunidade do grande público ver as trajetórias de pessoas como você que se dedicaram muito a fazer ciência, a pensar a sociedade, a pensar o país, a pensar muitos das propostas que a gente vai discutir aqui ao longo desse projeto aqui com a Agência CAI e com as Zion Studios. Né? Eu vou estar aqui, né, toda semana. Que oportunidade encantadora. De ouvir pessoas como você que se dedicam de fato a pensar uma Itaperuna, um Noroeste Fluminense, um Brasil. Né, que mesmo que seja um estudo micro, e a gente discute isso muito na história, né, a validade do micro, do macro. Sim. Nós não entendemos mais, e que bom que não entendemos assim mais, que o micro tem menos importância do que o macro. Com certeza. É a abordagem que a gente faz. Com certeza. Né? E nos seus estudos a gente vê isso muito claro. Você vai tratar de coisas muito importantes para a nossa identidade, para o nosso conhecimento do que é ser um itaperunense, do que é ser um baixaense, um natividadense, um porçuculense, e todos, né, que fazem parte dessa região. E é fascinante te ouvir, sempre né? E acredito que quem está nos assistindo ou nos ouvindo... Tomara, né? Consigam perceber isso, de como é rico esse debate, que ele não se encerra. Porque você fez e faz muito. Eu dou continuidade, vou por outros viés, buscando aqui e acolá o que vem aparecendo. Mas aí eu tenho que interromper. Para conhecimentos específicos de história local, regional,
é professor Anísio Pirozzi. Me sinto até fake se a gente for fazer essa brincadeira aqui. Anísio, eu quero dizer assim que cheguei nervosa, pode falar isso? Pode. Puxa vida, mas é diferente de estar fazendo lá as minhas aulas com a minha licença como professora, né? É uma coisa nova para mim. Você sabe que eu não transito nas redes sociais e isso para mim hoje foi um grande desafio, né? E eu tenho certeza que esse desafio que você cumpre aqui com maestria, porque você só faz aquilo que realmente você se desafia. Muitos vão ver uma Thaís que fala, meu Deus, que saudade dela. Oh, meu Deus, ou tomara. Me lembro de cada detalhe ou de cada aperto que passei estudando. E muito aperto. E eu, nesse momento, assim, abraço meus alunos, os que passaram lá atrás, os que neste momento, né, têm a felicidade de atuar em 2 cursos que são referência na nossa cidade. É preciso dizer isso, Sim. Não é verdade? O curso de História do Centro Universitário São José, que responde pelos profissionais que estão aí, ó, nas unidades do nosso entorno, no público e no privado. Exato. O curso de Direito da Unig, quer dizer, cursos que eu consigo fazer dialogar e que também dialogam na minha formação. É uma felicidade enorme. E cabe um registro, né? Você tem esse dom de apaixonar as pessoas por seu ofício, que você, às vezes, quem termina o direito vai cursar história, ou quem termina história vai cursar direito. Então, essa é a via lá e cá. Eu me sinto feliz, muito feliz com isso. E acredito que muito por você ter aceito, né, no episódio de estreia. Eu agradeço tanto. Né, que é uma alegria para nós poder falar daquilo que gosta. Né? Então, Sim, acho que é uma questão que para nós profissionais que estamos aí na sala de aula, que estamos na formação das mentalidades do futuro, das mentalidades do presente, que a história não, de novo, enfatizo, né, que ela não está morta e enterrada, e de que o presentismo substitui aquilo que nós construímos no passado. E que não é um saber enfadonho, um saber cronológico, ou que não tenha uma aplicabilidade imediata. A história tem muitas possibilidades, né? Não citei nenhum professor meu, quero deixar isso registrado. Certamente que os que me influenciaram para seguir o percurso aí como professora de história, porque são muitos. E a gente poderia, assim, né, cometer aqui a gente tá meio esquecido. Tem hora que nós dois estamos meio esquecidos. Exato. Você é muito novo para estar esquecido. Mas depois... Eu tô esquecida aqui hoje. Depois de Covid, nós temos um antes e um depois. É verdade. Nós temos aqui uma licença. Eu quero dizer, olhando ali, eu reverencio o pesquisador, eu reverencio aquele que vai ali naquele ambiente do estudo acadêmico, mas eu reverencio o professor da educação básica, o professor de história, os professores em geral, porque realmente fazemos a diferença quando temos consciência do que a gente pode fazer. Mas, né? ó, nosso então, eu abraço diretor... a todos os professores da nossa cidade, da nossa região. Nosso diretor já está avisando que o nosso tempo está acabando. Viu? Ó, já deixa aqui um convite para outras conversas. Nossa, mãe, vou ensaiar melhor, hein? Ensaiei hoje, ó, Você imagina. já estreou, já chegou. Vou ensaiar, vou arrasando como chega. Mas queria fazer a última pergunta, Sim. Thaís. Realmente pensando no presente. Hoje, nós temos, de novo, retomo o papel do historiador e retomo o papel do professor, que vem as licenciaturas aí passando por um momento difícil, no sentido do jovem não ver perspectiva e querer se tornar professor. Exato. E tem uma lacuna aí, uma conta que não vai fechar. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, como você acha que isso vai ser questionado, se é possível. E o que você falaria para o jovem que está nos assistindo agora, ou a pessoa que tem aquele desejo, ou aquela pessoa que, eu gosto de história, tinha vontade de aprender mais. Como você vê, né, a história como ofício, ou a história como ciência, na vida dessas pessoas, e como ela vai ser
que já demonstram essa aptidão aí, né? Olha, Anísio, eu vou falar o que eu falo dentro da sala de aula. Eu sempre digo aos nossos alunos, mais especificamente no curso de História, né? Já que a pergunta é essa, que é preciso ter a afinidade, o gosto, o interesse pelo campo. O aluno vai para um curso superior, quer dizer, uma faculdade, né? Uma graduação de História, com uma outra visão. Ele estranha ali as disciplinas teóricas, porque ele só enxerga a História como aquele conhecimento factual, né? Conteudista, e ele estranha, mas é um curso amplo, e então é preciso ter o gosto, a afinidade, mas é preciso ter também uma disciplina de entender que a nossa trajetória como profissionais da educação, magistério, depende muito dessa disciplina com que a gente vai buscar a nossa formação para que a gente abra campo de trabalho. Sem dúvida que não temos a valorização que deveríamos ter enquanto professores, a educação, todos os dilemas da educação no país, isso é assunto para mais de metro. Mas se existe um gosto, se existe um interesse por esta formação na área de História, acreditar que tem campo, acreditar que um estudo bem feito e com continuidade nos estudos, com disciplina, com investimento na sua formação, é até delicado falar isso, que a gente sabe que hoje tudo está bastante difícil nesse cenário das possibilidades econômicas aí, mas ir adiante, eu não sei, eu penso que a gente também como profissional, se a gente não abraça aquilo que é forte na nossa identidade, nas nossas aptidões, a gente não brilha. Não realiza. Não realiza, a gente não brilha. E falando em realização, Thaís, infelizmente caminhando para o final, que tem de projetos pautado aí na sua agenda pessoal? Eu você tenho, pode compartilhar como profissional? Sim, por favor. Pegar carona no que você tem feito de extraordinário pela história de Itaperuna. Simples assim. Então... Pegar carona hoje como uma discípula, como uma aluna do meu ex-aluno. Não faça isso. Porque acho que a gente tem coisas para fazer, buscando de novo o Porfírio Henriques, porque ele foi um sujeito dessa história de Itaperuna na Primeira República. O Major movimentou muito. Os jornais dão prova dessa movimentação, como o Portela, como figuras que não estavam fechadas aqui em Itaperuna, mas cujas ações e dinâmicas vão nos fazer dar visibilidade a nós, né? Vão nos dar visibilidade e pegar carona nos seus projetos. É isso que eu quero. Olha, sim, por isso que eu aceitei vir aqui. Tá vendo? E olha, como vocês conhecem, é difícil, né? Que ela tenha tempo. Acho que o seu grande desafio é esse, como todos os profissionais dedicados, né? Você faz muito bem o que faz. E nós ficamos muito honrados, né, em te receber. Eu que agradeço, com muita humildade. E eu quero convidar aos nossos espectadores, Thaís, que interajam conosco. Esse programa, ele está sendo vinculado hoje, no dia 18 de dezembro. Que beleza. Então, eu gostaria que eles deixassem aí pautas que eles gostariam de ouvir sobre Itaperuna. Gostariam que eles compartilhassem, seguissem o canal, que é Mais História. Podem colocar ali provocações para nós. Provocações para nós trazermos pessoas para nós dialogarmos. Que legal. E, ao mesmo tempo, para deixar aí uma provocação, né, para você que está nos assistindo e nos ouvindo agora, conhece o Terra da Promissão, tem alguma opinião sobre ele, compartilha conosco, né? A gente quer essa interação, porque nós vamos retomar no momento que aí eu já vou falar aqui a novidade. Nós realmente vamos dar um andamento numa revisitação a esse material, e nós ainda não estamos desenhando esse projeto, e vem aí certamente uma colaboração a muitas mãos, que você é
impossível de tocar nesse material sem você estar presente. Eu não Nem que teria eu a ousadia... Nem que eu carregue o livro para você. De forma nenhuma, eu não teria a ousadia... Nem que eu carregue o livro, né, para você. de Será uma pensar honra. esse material. E certamente muitas mãos terão que ser, e muitas cabeças... Com certeza. Para pensar o que está aqui. Com certeza. Então, já fica aí a dica do que nós estamos maravilhoso. planejando. E você é peça fundamental. Você não pega carona comigo, não. Eu vou pegar carona com você. E quero deixar, gente, um registro importante, né? O agradecimento, a oportunidade, mais uma vez, a CAIA, a agência CAIA, que vem fazendo também um trabalho muito interessante de abrir esses espaços para nós. A Zaime Studios, com esse trabalho impecável, né, com essa qualidade de material que estão nos oferecendo. Uma acolhida encantadora, uma equipe fenomenal que está aqui nos assistindo, literalmente. Sem dúvida. E dizer que o canal também vai ter novidades. Nós vamos ter aí pílulas de conhecimento histórico, que a gente vai trazer sobre história local e nacional e mundial. E indicação de livros. E um fato, né, histórico que mexe com todo mundo, uns contra, os outros a favor, do que nós chamamos, né, monarquia inglesa. Quero deixar aqui uma dica de leitura, porque os alunos e quem acompanha aí as minhas redes sociais, Anísio Piroz Historiador, é o meu @ lá no Instagram, pode seguir. Pode deixar lá também os questionamentos aqui para o podcast, pode deixar aqui no canal do podcast, que é o Mais História Pod, é o nosso @. Sim. Bota lá o @ mais escrito, né? História Pod, de podcast. E nós vamos lá, vamos fazer em cada episódio uma dica de leitura também, né? Para quem está nos assistindo e também interage conosco na sociedade. Uma dica e o fato histórico que eu estou dizendo é a morte da Rainha Elizabeth II, né, da Inglaterra, que tem gente que acha que a monarquia está falida na Inglaterra, ou que é um modelo arcaico de governo. Ou ainda fica na frase, o rei reina, mas não governa. Exato, ou que rei morto, rei posto. Isso. E entender todas essas dinâmicas das monarquias no mundo, que não é só a Inglaterra. Sim. Mas eu quero deixar aqui uma dica de leitura, que é esta obra aqui, do jornalista da BBC, Andrew Marr, a Real Elizabeth, e o subtítulo é Uma Visão Inteligente e Intimista do Papel de uma Monarca em Pleno Século XXI. Que beleza. Esse livro foi lançado antes do falecimento dela, em que ele narra o que é o papel desta monarca, que acho que marca a história, por isso que eu quis trazer hoje nesse episódio de estreia, porque ainda é um fato que as pessoas estão tentando entender, porque com as redes sociais que nós estamos usando agora, é uma chuva de informações, as quais as pessoas falam, mas peraí, por que quem assume como assume, por que tanto tempo de velório, por que vai ser lá toda a ritualística de uma monarquia ou de qualquer sistema de governo. Muito bom. Então, nós vamos ter oportunidade de entrevistar pessoas que vão conversar isso conosco. Então, fica aí a dica. Andrew Marr, a gente vai colocar lá na nossa bio, a indicação da leitura. A Real Elizabeth é o livro que ele fala da pessoa, e aí por interlocutores do palácio e tudo mais, de servidores, de amigos, dessa pessoa que marca todo o século XX e XXI, porque eu achei que ela era imortal, como muita gente. Sim. E na história vai ficar, né, como muitos marcos. E quero convidar você, né, já agradecendo a Thaís novamente pela presença. Eu quero fazer um agradecimento. Por favor. O meu agradecimento eu venho aqui como profissional, então eu agradeço às instituições que me permitem, né, exercer este meu ofício, que eu venho cuidando dele com tanta consciência. Eu acho que isso me define, muita consciência. Certamente. Por todas essas décadas. Então, agradeço ao Anísio o convite e ao coordenador Anísio do curso de História, que é meu coordenador no curso de História, e, portanto, ao Centro Universitário São José. Agradeço ao NIG Campus 5, o curso de Direito, na pessoa lá
do coordenador, Leandro Costa. Sempre gentil, que te cede em momentos, né? Negociamos. Então, 2 instituições que permitem que eu exerça o meu ofício, faça 2 campos dialogar. Que toca a vida de muita gente. Né? Que some de alguma forma. Então, eu agradeço muito. Espero que, como estreia dessa sua trajetória... Agora apresentador, né? Mas que coisa extraordinária. Você é... Agora apresentador. Você é menino de muitas faces. Que você tenha tido aí uma escolha feliz em me convidar. Também espero. Não, em te convidar eu tenho certeza. Agora uma escolha feliz em aceitar esse convite. Porque eu estive feliz nesses minutos aqui. Que bom. Estive feliz, foi extremamente agradável. E só tenho a agradecer. E agradeço também a todos que estão aí, né? Exatamente. Para quem, gente, no início eu não me apresentei, porque eu queria realmente que Thaís mostrasse a luz que ela tem, né? Para quem não conhece pessoalmente. E eu realmente sou historiador, né? Tive o prazer de ter a professora como minha condutora nessa paixão que eu tenho pela história. Fez estudos de maçonaria. Exato. Nos meus estudos, né, eu escolhi estudar sociedades iniciáticas, o qual também não abandono. Perfeito. Estou sempre revisitando o tema. Escolhi a maçonaria por motivos históricos, por motivos também de historiográficos e de presença, né, marcante. Volta e meia, essa instituição volta à baila na sociedade, então me causava essa curiosidade. E pretendo voltar no doutoramento, uma oportunidade, mas quero dizer também que dentro da sociologia, que foi meu mestrado, eu me realizei em outros campos, Sim. tive outros diálogos. Você é múltiplo. E essa multiplicidade que né, você diz que eu tenho, e acredito que eu tenho algumas sim, mas eu quero, né, que venham outras pessoas como você, que venham aqui acrescentar a nós, que vão aí acompanhar o canal. Um convite seu é irrecusável. Um convite seu é irrecusável. Pelo respeito que você nesse tom, né, que você articula. Então, é irrecusável. Agora, chama gente importante. Ora, bolas. Mas você... Chama gente importante. Você, eu tenho certeza que esse canal já vai começar um sucesso, porque quando o seu nome é dito, é anunciado, você enche auditório. É coisa de gente antiga. Não é coisa de gente antiga, é gente de qualidade. Então, a gente termina aqui esse episódio com gostinho de quero mais. Muito obrigada. Né, convidando as pessoas para seguir aí os arrobas, né, da Agência Caia, das Ami Studios, do podcast Mais História, que vocês estão conhecendo e inaugurando hoje junto a mim, e que deem sugestões, colaborações, que nos procurem nas redes sociais. O meu arroba é Anísio Pirozzi Historiador. Pode me procurar, e quero agradecer novamente a Eric Store, que vai me vestir aqui. Agradeço na pessoa da Luciana, que gentilmente é uma parceira em vários projetos, e mais uma vez, né, hoje eu estou de Eric, gente. Então, tá bonito. Tô bonito? Tá muito bonito. Mas com Eric é fácil, né, muito fácil. Então, ficamos por aqui e aguardamos vocês no próximo episódio. Ótimo, obrigada, Anísio. Mais história na nossa vida. Obrigada, muito obrigada.